Então vamos dar sequência, ainda estou com a imagem aqui, né, que eu estava utilizando. Vou mostrar as opções de salvar, né, e exportar isso aqui. Se eu vim com o botão direito aqui, ó, eu tenho a opção que eu posso mesclar as camadas visíveis para juntar essas imagens aí. Ou mesclar para baixo aqui, ele vai juntar. E se achatar a imagem também, ele junta tudo e deixa em um plano de fundo bloqueado. Não teria como eu fazer edição, por exemplo, nesse nome aqui mais, né, porque ele ficou, mesclou tudo ali, juntou nela. E quando eu salvo aqui, ele me dá a opção de salvar isso aqui, ó, né, em alguns formatos. Então eu teria aqui já um formato JPG, que é o formato de imagem. Ctrl Alt Z para desfazer. Se eu deixo o objeto com camada e clico para salvar, né, salvar como, ele me dá uma opção diferente, que é o PSD ou PDD, que é a extensão lida aí pelo Photoshop. Qual a diferença? Eu vou salvar nas duas extensões para que a gente possa entender e trabalhar. Então aqui em bibliotecas, documentos, eu vou fazer uma pasta para começar a armazenar alguns arquivos aí que eu utilizar, né? Então só para questão de aula mesmo. Então vou criar uma pasta chamada aula e vou estar salvando ali dentro para organizar. Beleza. A primeira forma que eu vou salvar, vou até deixar o nome, vou manter o nome, é essa forma aqui do tipo de Photoshop mesmo. E vou deixar a opção aqui habilitada de camadas para que ele salve todas as camadas que eu tenho ali. Então salvar, aqui só tem uma opção para usar a extensão dela em minúsculo, né? Eu poderia ter usar em maiúsculo ou minúsculo, não faz diferença nenhuma isso aí. Vou salvar, ele vai me dar uma mensagenzinha falando que a compatibilidade desse arquivo, né, que eu salvei é com programas que leiam a extensão PSD, ou PSB aqui. Então eu só poderei abrir esse arquivo num programa que leia essa extensão. É justamente isso. Se eu fecho aqui o Photoshop e vou lá na pasta em que eu acabei de salvar, vou nela aqui, ó. Quando eu abrir de novo o meu projeto, eu tenho as camadas, eu tenho ele da forma que eu fiz. E eu tenho dentro dela um arquivo na extensão PSD, como foi mostrado ali, que foi gerado na hora que eu salvei. Isso significa o quê? Que se eu pretendo pegar essa imagem, usar essa imagem no site, ou colocar essa imagem no Facebook, por exemplo, isso não seria possível, porque o site, né, tanto o site, a web, na verdade, né, no geral, só aceita para que você poste ali imagens com extensão JPG, PNG, GIF. Então, esse tipo de arquivo que foi gerado aqui, ó, deixa eu abrir a pasta aula, ele não seria suportado, por exemplo, para ser carregado em um site. Então, eu precisaria de converter ele em uma imagem. Ele é apenas um arquivo editável pelo Photoshop. Ele tem essa extensão PSD aí, como foi mostrado. Aqui ele mostra o tipo dele. E ele está aqui, né, no formato, na aparência, que ele me mostrando que ele abre com aquele programa Photoshop. Se eu dou um duplo clique sobre ele, ele vai fazer o carregamento para mim do programa e vai iniciar o programa aqui. Vou dar um pause para que ele abra rapidamente. Então beleza, ele abriu aqui com o Photoshop, eu tenho aqui as minhas camadas e eu poderia continuar fazendo a edição daquele projeto. Ah, mas se eu precisasse disso aqui, né, como imagem, então arquivo, salvar como, basta eu trocar no tipo da extensão aqui embaixo, né, para uma extensão de tipo de imagem, que é PNG, JPG, GIF. Então tem vários aqui, ó, bitmap, que é essa BMP, tem TIFF, então tem várias outras aqui. Eu gosto muito de usar quando eu converto, né, um arquivo que eu fiz no Photoshop, um projeto feito no Photoshop para imagem, ou eu uso um JPEG, ou eu utilizo aqui nesse JPEG, JPG, ou eu utilizo um PNG. Isso varia muito. Tem vezes que nós vamos precisar também de salvar no formato de GIF, que é quando nós estivermos trabalhando com quadros de animação. Já já nós vamos chegar nessas aulas. Então vou escolher aqui um JPEG, por exemplo, ele mostra que nada corresponde àquela pasta, não corresponde a tipo de arquivo JPEG. Vou salvar aqui, ó. Ele vai me dar opções de configuração, né, que é referente à qualidade da imagem aqui, né, uma linha de base onde eu deixo padrão, que é o modelo formato padrão, eu posso otimizar, né, essa linha de base. Depois a gente vai dar uma olhada, né, mais a fundo nesse painel aqui. Vou deixar o padrão e vou dar OK para que o próprio Photoshop já estipule para mim essas configurações. Vou voltar aqui na minha pasta, deixa eu só voltar, já até carregou ela para mim ali. Então eu tenho dois tipos aqui, ó. Um agora eu tenho um arquivo, é o carro, aula 1, imagem, tipo imagem JPG. O outro é o editável, que é o arquivo do Photoshop. Olha a diferença aqui em tamanho, né? Uma imagem que foi convertida, ela tem apenas 300 KB, nessa qualidade, nesse tamanho e resolução que eu fiz lá. E o arquivo do Photoshop já tem 2700. Então, é uma diferença bem grande aí do projeto, que é esse abaixo, e do arquivo de imagem gerado, que é esse ali acima. Depois nós vamos aprender também, né, visualizar os outros métodos. Eu quero mostrar já em aulas mais para frente como que eu utilizo o modo PNG, que é o único que vai aceitar uma transparência ao fundo da imagem. Um abraço e até a próxima aula.